Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 21. Domingo passado nós falamos sobre a missão do Espírito Santo. E hoje eu quero me deter no versículo que diz: enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 15. E nos diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero trabalhar essa questão aqui, Não vos embriagueis com vinho, versículo 18, mas enchei-vos do Espírito. Meus queridos irmãos, Paulo, ele está concluindo um pensamento, No versículo de número 15, diz: portanto. Ele está concluindo um pensamento, ele está falando sobre a vida cristã, ele está falando sobre a santificação, ele está falando sobre a maneira do andar cristão. E a respeito justamente dessa vida cristã, dessa santificação e desse andar cristão, ele diz que uma das coisas importantes é remir o tempo, versículo 16, ou seja, faz parte da sabedoria do cristão saber utilizar bem o seu tempo, aproveitar bem as oportunidades que Deus nos dá. Ele também nos diz que a nossa vida tem que ser com sensatez naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, na forma que agimos. Tanto é que ele diz no versículo 17: não vos torneis insensatos. E nessa conclusão toda, o apóstolo Paulo chega ao âmago da vida cristã. Ele chega ao ponto essencial da vida cristã, que é quando ele diz, versículo 17: procurai compreender o que? Qual a vontade do Senhor. Isso é o âmago da vida cristã. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha família? Qual é a vontade de Deus do seu namoro? Qual é a vontade de Deus para a sua empresa como dono de empresa? Qual é a vontade de Deus para você como empregado numa empresa? Qual é a vontade de Deus para os meus sonhos? Qual é a vontade de Deus para os alvos? Qual é a vontade de Deus? E Paulo diz aqui que a vontade de Deus não está nas vias superficiais, não está no materialismo, não está no secularismo,
Ele diz, ou seja, não é se embriagando que você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não é dessa maneira que se descobre qual é a vontade de Deus. Essa não é a via correta. Não é esse o caminho pelos quais procuramos saber qual é a vontade de Deus. E a grande questão nesse texto é por que Paulo usa o vinho como exemplo de contraste, sendo que a vontade de Deus não está numa porção de outras coisas. Por que justamente o vinho? A vontade de Deus não está no dinheiro, a vontade de Deus não está no poder, na busca pelo poder, a vontade de Deus não está no sensualismo, a vontade de Deus não está em nada disso. Salomão que o diga ao escrever o livro de Eclesiastes. E por que Paulo então usa o vinho como exemplo de contraste? E isso tem levado muitos estudiosos a entender esse texto a partir do seu próprio contexto. O que ele diz? Não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Então vamos lá para o contexto. Paulo está escrevendo aos cristãos da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso fica na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E Paulo foi pastor nesta igreja por 3 anos. Por 3 anos ele ensinou esta igreja. Ele esteve lá, ele conheceu a igreja, ele conheceu a cidade, ele conheceu a cultura. E a cidade de Éfeso, ela era tenazmente imersa na cultura greco-romana. Havia na cidade de Éfeso um grande templo à deusa Artemis, ou o culto a Diana, são 2 nomes diferentes para a mesma deusa. Então havia uma auréola espiritual, religiosa muito grande, pagã nessa cidade. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, diz que eles acreditavam que aquela imagem de Diana havia caído de Júpiter, ou seja, caído dos céus. E de maneira que toda a cidade se achava guardiã do culto a Artemis, do culto a Diana. Mas também os estudiosos descobriram que havia outras manifestações religiosas naquela cultura greco-romana, que era justamente a celebração a Baco. Baco é deus do vinho. E havia as festas dionisíacas, Dionísio, deus do vinho. E como se praticava a religiosidade nesse contexto? Haviam atos religiosos a Baco, a Dionísio, e que consistia de sacrifícios, mas consistia também da embriaguez. Eles, depois que havia o cerimonial dos sacrifícios, eles começavam a se embriagar. E eles ficavam totalmente desordenados e descontrolados, e achavam-se que naquele momento estavam sendo controlados pelo deus Baco. Não, na verdade estão sendo controlados pelo álcool. Mas eles achavam que era o deus Baco que estava dominando a pessoa. Vários autores citam, inclusive, Platão. Porque Platão chegou a dizer que nas cerimônias a Baco era difícil encontrar alguém sóbrio, porque as pessoas ficaram realmente embriagadas, desordenadas e descontroladas. E naquele momento elas saíam correndo para os parreirais, para as ruas, cantando e gritando, como se estivesse debaixo da força da divindade. E naquele momento eles achavam que estavam sendo controlados pela divindade, e que naquele momento eles iam receber os oráculos e as orientações e as revelações da sua divindade. E é possível que isso estivesse na cabeça de Paulo, dizendo o seguinte: a coisa principal da vida cristã é descobrir e compreender a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não se descobre dessa maneira, por essas vias, porque essas vias são pagãs. Então é possível que na mente de Paulo estivesse a questão do contexto
greco-romano daqueles dias. Então ele fala: procurai compreender a vontade do Senhor, mas não dessa maneira pagã, pelo contrário, mas se encham de Espírito. E é interessante que aqui quando diz não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito, os dois verbos no texto original estão no imperativo. É uma ordem que ele dá, mas é uma coisa curiosa gramaticamente, que é um imperativo passivo. Ou seja, não se deixem levar pelo vinho. Mas isso vale para tantas outras coisas. Não se deixem levar pela glória, não se deixem levar pelo sensualismo, não se deixem levar por tantas outras coisas, porque não está nisso a vontade de Deus. Mas se deixem encher. É uma ordem no sentido passivo, como um vaso que se coloca das mãos de Deus, mas quem enche o vaso é o próprio Deus. E é isso que ele está dando, uma ordem à sua igreja: se encham do Espírito e do Espírito Santo. E a grande pergunta é o seguinte: como é que a gente se enche do Espírito Santo? Como a gente fica pleno de Deus? Como nós respiramos e como nós nos alimentamos de Deus? E Paulo mostra para nós a maneira aqui no texto. Uma delas está aqui, versículo de número 19. Mas encheios do Espírito Santo. Ele fala: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Se há uma maneira, meus queridos irmãos, de se encher do Espírito Santo, é através da adoração. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais. O caminho, essa é a via que Deus quer, o caminho da adoração. Se há uma maneira pelos quais nós podemos ser plenos de Deus, a respirar Deus, nos alimentar de Deus, é o caminho da adoração. Falem entre vocês com salmos, cantem e louvem com hinos, cânticos espirituais, o caminho da adoração. Quando desce o Espírito Santo em Atos capítulo 2, você vê lá que Lucas faz um resumo de como era a igreja. Eles tomavam as suas refeições com singeleza de coração, eles ficavam unânimes, partindo o pão de casa em casa, e diz o texto lá, que eles no templo diariamente louvavam a Deus. Que é isso? Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como se enche de Deus, como ficamos plenos do nosso Deus, não é pela via pagã, não é o Deus Baco, o Deus Dionísio, não, mas é cheio, plenos do Espírito Santo. E qual é o caminho? O caminho é o caminho da adoração. E isso é tão fantástico que Paulo e Silas, na prisão de Filipos, Atos 16, por volta da meia-noite, depois de terem sido chicoteados, o que eles estão fazendo? Diz que eles louvavam, cantavam, oravam e louvavam a Deus, porque esse é o caminho pelos quais nós nos enchemos do Espírito de Deus. Esse é o caminho, é a via que diz respeito ao quê? À vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? O caminho é o caminho da adoração. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é da vontade de Deus. E é isso que nos enche, é isso que nos deixa plenos em termos espirituais. Nos documentos históricos existe um escritor, na verdade ele foi governador da Bitínia. A Bitínia, curiosamente, é a parte norte ou noroeste da Turquia, né? Você se lembra que no começo disse que Éfeso fica numa região da Turquia. Por volta do ano 112, Plínio é governador da Bitínia. Se nós estamos falando do ano 112, isso significa que ele está a um pouco mais de 40 anos depois que Paulo escreveu, depois da morte de Paulo.
40 anos depois, há nos documentos históricos, o governador da região onde hoje é a Turquia, noroeste, chamava-se Bitínia, ele escreve uma carta ao imperador Trajano, falando sobre os cristãos que tinham crescido e aumentado naquela região. Havia muitos cristãos na região da Ásia Menor. E Plínio escreve ao imperador Trajano, perguntando o seguinte: por que a gente tem que perseguir os cristãos? E ele começa a fazer perguntas, e uma das coisas que ele coloca ao imperador é o seguinte: olha, os templos pagãos estão vazios, porque os cristãos tinham crescido bastante, e já não há inclusive quem compre carne sacrificada aos ídolos. Olha que testemunho. E uma das coisas que ele diz ao imperador é o seguinte: esses cristãos, eles se reúnem para cantar hino a Cristo como Deus. Isso 40 anos mais ou menos depois de Paulo. Olha que testemunho histórico, olha que testemunho externo, mostrando como os cristãos eram dessa parte do noroeste da Turquia, antigamente Bitínia. Eles cantam hinos a Cristo como Deus, porque essa é a maneira de se encher do Espírito Santo. Essa é a maneira que nós ficamos plenos de Deus. É dessa maneira que nós nos alimentamos. Enchei-vos do Espírito. De que maneira? Falando entre vós com salmos, cantando, louvando de coração, com hinos, cânticos espirituais. O escritor da carta aos Hebreus diz que devemos apresentar ao Senhor com sacrifícios de louvores. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Mas temos que fazer de todo o coração. Tem que ser uma coisa sincera. Tem que ser uma coisa que agrade o coração de Deus. Não sei se eu já contei, mas existe um filósofo dinamarquês e ele criou uma parábola para falar sobre a situação da igreja luterana naqueles dias. E a parábola era a parábola do palhaço. Talvez vocês se lembrem. E ele escreveu o seguinte: um circo começou a pegar fogo. E o dono do circo chega para o palhaço o seguinte: vai para a cidade correndo e busca ajuda. E o palhaço saiu desembestado e foi para as ruas do centro e dizia o seguinte: o circo está pegando fogo. E as pessoas riam. E eles diziam: não, o circo está pegando fogo. E as pessoas riam ainda mais. E teve uma hora que o palhaço se ajoelha no centro da cidade e começa a chorar. O circo está pegando fogo. E as pessoas diziam umas às outras: olha o que o palhaço não faz. Para chamar a atenção, até chorar ele chora. Conclusão: o circo pegou fogo. Qual é o sentido desta parábola que o filósofo Kierkegaard, dinamarquês, quis mostrar? Ele estava com cera. E a palavra sincero significa sem cera. A Bíblia valoriza o louvor sincero, porque já alertava Deus no profeta Isaías, capítulo 29: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então o louvor tem que ser sincero, a adoração tem que ser sincera, porque esse é o caminho pelos quais a igreja se enche da plenitude do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Qual é o caminho? Falando entre vós com salmos, louvando, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Mas outra via pelos quais nós nos enchemos do Espírito Santo, o outro caminho, é o caminho da gratidão. Veja aí o versículo de número 20. Ele fala: enchei-vos do Espírito. Tá, como? Olha no versículo 20. Leiam comigo. Dando
sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho da gratidão. Quando nós temos um coração agradecido, o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Pode ver que uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa que é agradecida. E aí Paulo está dizendo, ele está dando uma ordem para a igreja: deixe o Espírito Santo trabalhar na vida de vocês. Qual é o caminho? Para a gente saber qual é o caminho da vontade de Deus. O caminho da adoração, mas também o caminho da gratidão. Certamente isso agrada o coração do nosso Deus. E isso nos enche do próprio Deus. Isso nos alimenta. Isso é o combustível da igreja. Caminho da gratidão. Então, nós temos que ter um coração que é sensível para as coisas de Deus. Perceber que cada detalhe da nossa vida vem pela graça, pela misericórdia, pela ação amorosa de Deus na nossa vida. Quantas bênçãos nós temos recebido de Deus? Quantas? O Senhor Jesus contou certa vez que 10 homens tinham um problema de saúde, hanseníase, comumente conhecido como lepra, e eles gritam ao Senhor que eles queriam ser curados. E Jesus diz o seguinte: vai então e se mostrem ao sacerdote. E a impressão que dá é que enquanto eles foram procurar o sacerdote, eu não sei a distância nem o tempo que levou, mas eles sentiram o milagre no corpo. Aquela doença, da onde eles estavam até chegar no sacerdote, no templo de Jerusalém, eles foram curados. Quantos voltaram? Eu li um autor que diz o seguinte: essa história não deveria ser chamada a história dos 10 leprosos, mas deveria ser chamada a história de 9 homens ingratos, porque receberam um milagre de Deus na vida e não voltaram para agradecer. Quem não tem uma alma grata, como quer se encher do Espírito de Deus? Como quer ser pleno de Deus? É através do caminho da gratidão. Querem saber a vontade de Deus para a vida? Caminho da gratidão. Deus ama quem faz isso. Deus ama quem tem um coração grato. E o Espírito Santo trabalha isso em nós. Uma pessoa plena do Espírito Santo é uma pessoa que exibe gratidão na sua vida, mesmo nas intempéries da própria vida. E de quantas bênçãos nós temos recebidos, bênçãos imerecidas. Jeremias escreveu: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos destruídos, consumidos. Está no livro de Lamentações. É preciso ter um coração grato para com Deus. Paulo coloca isso também na igreja dos Tessalonicenses, dizendo o seguinte: em tudo dai graças. Mas aí está falando em tudo. Quando fizer sol e quando chover. Quando você estiver contente, quando você estiver chorando. Diz: em tudo dai graças. Nesse momento, o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Porque está escrito aqui: deixai-vos se encher pelo Espírito. Como? Através do caminho da adoração e pela via da gratidão, sem dúvida nenhuma. O salmista do Salmo 103 diz: bendiga, ó minha alma, e tudo o que há em mim. Pastor, tudo que há em mim? Tá. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, segunda-feira. Pastor, essa semana eu tenho um exame médico. Pastor, eu tenho que comprar um remédio. Pastor, tem gente desempregada na minha casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: será que Deus não sabe disso? Não? Será que Deus não conhece a sua vida?
Porque se de repente Deus não conhecer, aí alguma coisa está errada, né? Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Pelo caminho da gratidão, porque Ele é quem tem cuidado de nós. É verdade que de vez em quando a gente tem um espírito de hard, daquela desenho, daquela hiena, né? É do tempo de vocês? Aquela hiena que fala, ó céu, só vida, ó não sei o que, e só reclama. Não é no meu tempo, não, no tempo de vocês. Não é. Tem gente que tem espírito de hard. É claro que a situação é difícil, ninguém está negando. A gente tem exemplos na Sagrada Escritura de pessoas que passaram pelas tribulações da vida. Mas você vê gente que sem o espírito de hard. Você vê gente que chora diante de Deus, que busca Deus e que não larga de Deus, e que tem o coração grato a Deus. É nisso que a igreja se enche do Espírito Santo. William Shakespeare escreveu que pior que os dentes de uma serpente, pior que os dentes de uma serpente, é ter um filho ingrato. É ter um filho ingrato. Então, se nós não tivermos um coração grato a Deus, certamente esse espírito de ingratidão são como dentes de serpentes. Então, o caminho é o caminho da gratidão, né? Samuel Morse, o grande cientista, né, do sistema de telégrafo, né, quando ele terminou o seu invento, quando ele concluiu o seu sistema telegráfico, isso foi por volta de 1844, e ele estava na companhia de seus amigos, na sala do Supremo Tribunal de Washington, e pela primeira vez, da onde ele estava, Baltimore, seria enviado o primeiro telegrama de toda a história. O que é que Samuel Morse escreveu? O primeiro telegrama de toda a história diz: que coisas Deus tem feito. Que coisas Deus tem feito. Ele poderia ter colocado: olha, eu agradeço a Deus porque eu criei o telégrafo. Olha, eu fiz isso. Não, ele diz que grandes coisas é que Deus tem feito, né? Que coisas Deus tem feito. A quem ele atribuiu seu invento? Ele atribuiu, ele agradeceu ao próprio Deus. Então esse é o caminho da gratidão. Por último, né, enchei-vos do Espírito. Como é que a gente sabe a vontade de Deus, então? É a via da adoração, a via aqui da gratidão, mas existe um outro caminho também, uma outra via pelos quais está ali a vontade de Deus, e é por esse caminho também que nós nos enchemos do Espírito. Quer saber qual? O versículo 21, leia comigo. Então lá diz: enchei-vos do Espírito. Como? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pastor, o senhor está me dizendo que uma pessoa, para se encher do Espírito de Deus, ou uma pessoa cheia do Espírito de Deus, é uma pessoa que considera a outra pessoa mais importante que si? É isso que Paulo está dizendo. Mas não é pular na igreja, sair correndo, falar em línguas, revelações, sonhos. Não é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Não. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que adora a Deus, é uma pessoa que tem um coração grato a Deus, e uma pessoa que anda pelo caminho da sujeição, que considera o outro mais importante que a si mesmo. O senhor está brincando comigo? Então, não. Estou falando a verdade. Toda vez que eu me lembro de sujeição, de submissão, eu lembro de uma lenda muito interessante a respeito de Pedro em Roma durante o imperador Nero. Diz a lenda que
Pedro estava fugindo, as pessoas estavam perseguindo, e ele então não queria saber de passar pelas dificuldades, pelo martírio, e ele está numa estrada fugindo da cidade de Roma. E diz a lenda, numa certa hora ele se encontra com Jesus, que está indo em direção a Roma. E ele então diz a Jesus: Senhor, onde vais? Essa expressão muito conhecida em latim, né? Quo vadis Dominus? Onde vais, Senhor? E diz a lenda que Jesus diz a ele: eu vou à cidade de Roma para ser crucificado novamente. E naquele momento, Pedro então tem uma luz dizendo: não, isso não pode acontecer. Eu é que tenho que sofrer pelo meu Senhor. E diz a lenda que então ele volta à cidade de Roma, onde é capturado, e por ordem do imperador Nero ele é crucificado, e não se julgando digno de ser crucificado como o Senhor, pediu que fosse crucificado de ponta cabeça. É uma lenda antiga, essa lenda, mas que ilustra a pessoa que se sujeita, que se submete. Mas nesse caso aqui, Paulo está dizendo o seguinte: que o caminho pelos quais nós nos enchemos do Espírito Santo é sujeitando-nos uns aos outros. É quando eu considero o outro mais importante do que eu. E aí, a partir do versículo 22 em diante, ele dá exemplos do que é sujeição. Quer ver uma coisa? Ele fala da sujeição conjugal. As mulheres sejam sujeitas ou submissas aos vossos maridos, e os maridos que amem as vossas esposas. Trata-se de uma submissão amorosa, você se sujeitando uns aos outros, a mulher ao marido, o marido também à esposa. É isso que Paulo está dizendo, é nesse o caminho pelos quais mostra uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo. O texto diz, como exemplo também de sujeição, de submissão, a relação familiar, pais e filhos, filhos e pais. Sejam os filhos submissos ou sujeitos aos pais. Os filhos têm que respeitar os pais, têm que honrar os pais. Mas e os pais? São sujeitos aos filhos de que maneira? Cuide de seus filhos, ame seus filhos, não provoque os seus filhos. Esse exemplo de sujeição que Paulo está dando, é nisso que um pai ou um filho é cheio do Espírito Santo ou não. Depois ele fala de sujeição na esfera social. Vós escravos, trabalha certinho, seja bom trabalhador, trabalha lá para o seu Senhor. Mas ele também diz: vós, senhores, cuidai bem dos vossos escravos, tratai com ternura, com respeito, com amor. Então, são exemplos de sujeição. E Paulo está dizendo o seguinte: se nós queremos ter uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente precisa do caminho da adoração, da gratidão e da sujeição. É dessa maneira que nós nos enchemos do Espírito Santo. Sede cheios, plenos de Deus na nossa vida. Eu quero obviamente terminar dizendo o seguinte: como tem sido a sua vida de adoração? Você tem adorado a Deus? Ou você só adora a Deus quando você está na igreja? Como é a sua adoração no dia a dia? Segunda coisa, como é o seu coração? É grato ou não a Deus? Você tem reconhecido as bênçãos de Deus na sua vida? Você tem tido um coração grato para com o Senhor? Por último, você tem caminhado pela via da sujeição ou pela via da soberba, da autossuficiência, do orgulho e da prepotência? Porque nisso não está presente o Espírito Santo. Então, que cada um de nós, que a nossa igreja possa ser uma igreja plena do Espírito Santo, através do caminho da adoração, através do caminho da gratidão e através do caminho da sujeição, sujeitando-nos
uns aos outros no temor do Senhor.